Olá, meus queridos amigos, estamos nós de volta aqui na nossa série Hackeando as Escrituras, e hoje com um tema extraordinário, porque agora nós estamos dando início a uma série sobre as profecias. Isso mesmo, você já estudou profecia na Bíblia? Pois é, então nos acompanhe na nossa jornada, porque da agora para frente, até o finalzinho do ano, nós estaremos aí estudando a Palavra de Deus, hackeando as profecias do Sagrado Livro de Deus. E para começarmos, vamos fechar os olhos e fazer uma oração clamando ao Senhor para que Ele esteja conosco, beleza? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento, nessa tarde de sábado, nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome para juntos buscarmos o conhecimento da Tua palavra. Pai, hoje nós estamos dando início a uma série sobre profecias e desejamos muito que o Senhor esteja conosco, abrindo nossos olhos para conhecer as Tuas verdades. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, e o tema de hoje é o livro sagrado. Isso mesmo, a Bíblia. Só que a gente vai olhar para a Bíblia com um olhar profético. Isso mesmo. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre as profecias bíblicas? E antes de mais nada, já quero chamar a sua atenção para o próximo tema. O nosso próximo tema é salvo pelas profecias. Será que é possível a gente ser salvo pelas profecias? Você vai perceber a história de um homem que foi salvo da morte porque ele acreditou nas profecias bíblicas. E se você e eu dermos crédito nas profecias, nós encontraremos o caminho ao céu. Hoje nós vamos falar sobre o livro sagrado, sobre a Bíblia e também sobre a profecia e como desvendar as profecias. Eu quero convidar você já para abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Isso mesmo, um dos livros mais difíceis de entender. O livro de Apocalipse é o último livro, né? Está aí depois de 3 João, e é o capítulo 1 e o versículo é o versículo 3. Veja só o que diz a minha Bíblia aqui, me acompanha aí na sua também. Diz assim o texto, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Percebeu o conselho que João deu para mim e para você aqui? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, a palavra bem-aventurado significa feliz. Ou seja, João está dizendo para mim e para você, está fazendo uma afirmação clara, que feliz é o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, que lê e que ouve as palavras da profecia. Você tem lido a profecia? Você tem estudado a profecia? Bom, essa é a sua oportunidade de, junto comigo e com você, nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Mas vou fazer uma pergunta para você agora. Como você acha, escuta bem, como que você acha que o livro do Apocalipse chegou até a mim e a você? Não só o livro do Apocalipse, mas toda a Bíblia. Vamos começar pelo livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi um dos últimos livros a ser escrito. Tá bom? Então, agora a pergunta, como que você acha que esse livro chegou até a mim e a você? Você gostaria de saber? Bom, a resposta a própria Bíblia vai trazer para mim e para você. Abra aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Veja só o que diz aqui, Apocalipse 1, verso 1. Diz assim o texto. Revelação de Jesus Cristo. Olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Percebeu como que o livro de Apocalipse chegou até mim e a você? Bom, a palavra revelação, a palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, algo que está sendo revelado. Então a revelação de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para os servos, ou seja, para mim e para você. Foi assim que não só o livro da Bíblia, o Apocalipse, mas toda a escritura de Gênesis e Apocalipse chegou até a mim e a você. Então, resumindo, falando, ó, Deus mandou a mensagem para Jesus, Jesus falou para o anjo falou para João, João falou para os servos de Deus, que somos eu e você. Nós somos agora os mensageiros da palavra de Deus. Agora, uma coisa que você precisa entender é que João estava isolado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. E ali João foi parar ali pelas mãos de um imperador chamado Domiciano. E o imperador Domiciano, ele imperou do ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. E justamente nesse período, esse homem levantou uma grande perseguição contra o povo de Deus. E entre eles estava João. Esse João aqui, João, o discípulo amado,
ele foi perseguido. Foi o único discípulo que os homens não conseguiram matar. Os outros demais apóstolos, discípulos foram perseguidos, torturados, mortos. Mas João não. João morreu de morte natural por questão de idade. Mas antes de morrer, ele passou por uma grande perseguição. E o imperador Domiciano, então, ao capturar João, o que ele fez com João? Ele colocou João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Você já se queimou com óleo quente? Agora se imagina um caldeirão de óleo fervendo, ou no caso azeite fervendo, né? E eles jogaram João lá dentro. E ao invés de João se derreter todo, se queimar todo, João parecia um peixinho dentro da lagoa. Nadou para um lado, nadou para o outro, e quando o imperador Domiciano olhou e viu João ali, ileso, ficou tão assustado com aquilo que mandou prender João na ilha de Patmos. Não tinha de matar, então manda para a ilha de Patmos. E foi exatamente ali, isolado na ilha de Patmos, que João teve o melhor momento da sua história. João não ficou ali para sempre. Chegou num dado momento, soltaram João, João voltou para a sua sociedade, para os seus irmãos de igreja, e ele morreu de velhice. Mas lá na ilha de Patmos, parecia que estava tudo acabado, né? Estava ali isolado, sozinho, sem ninguém. Quem é que aparece? O anjo do Senhor. O próprio Cristo aparece para ele. E foi ali, isolado, na ilha de Patmos, que João contemplou o próprio Jesus Cristo. Foi ali que ele viu Jesus andando sobre os candeeiros. Foi ali que ele viu a Nova Jerusalém. Foi ali que ele viu sobre a volta de Jesus, a Nova Jerusalém, Jesus voltando. Ali João escreveu sobre o milênio. Aqui no livro de Apocalipse tinha a situação dos mortos. Aqui no Apocalipse fala sobre o juízo de Deus. Aqui no Apocalipse traz mensagens de esperança, cartas de amor de Deus para as suas igrejas. Foi aqui, nessa ilha de Patmos, que João escreveu esse livro especial, chamado Livro do Apocalipse. E se prepare, porque nessa jornada nós iremos estudar não só o livro de Apocalipse, mas também o livro de Daniel. Os dois livros que é para o nosso tempo, para a nossa geração, que você e eu precisamos dedicar tempo. Agora, perceba o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. A minha Bíblia diz assim, em Apocalipse 1, verso 11. Veja só a ordem que Deus deu para João. Diz assim, verso 11, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Percebe o que João escreveu aqui? João escreveu a ordem que Deus deu para ele. O que foi a ordem? Quando já no capítulo 1 Deus aparece para João, ele diz assim, olha, esta é a mensagem que Deus mandou para Jesus, que Jesus mandou o anjo trouxe para você, João, escreve tudo o que você vai ouvir, tudo que você vai ver através de visões, em sonho, escreve tudo, e depois você envia para onde? Para 7 igrejas. E você sabe que as 7 igrejas são 7 períodos de tempo, desde aquela época até a volta de Jesus. Então, não era só para aquele povo, era para mim e para você também. Percebeu? Foi uma ordem direta de Deus para escrever o livro do Apocalipse. Lembrando que o livro do Apocalipse ele é o último livro da Bíblia. Mas eu quero falar para você sobre o último personagem, o primeiro personagem que começou a escrever a Bíblia, chamado Moisés. Ele escreveu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livro da Bíblia. E o quinto livro, chamado Deuteronômio, também tem uma ordem direta de Deus para o seu servo Moisés. Então perceba, eu peguei o primeiro personagem, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, Moisés, e agora estou comparando com o último personagem chamado João. Então João está no final e Moisés está no início. E o que eles têm em comum? Perceba, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 19, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Deuteronômio, aqui. Olha só que legal. Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 19 diz assim, ó. Olha que coisa chique, olha só. Escrevei para vós outros esse cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Percebeu aqui o que Deus mandou Moisés fazer? Escrever. Deus deu ordem para que ele escrevesse. E se você pegar ali o capítulo 24 do Deuteronômio, você vai ver várias vezes Deus falando assim, ó, Moisés escrevendo as ordens de Deus. Ou seja, Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras de Deus. Querido, Deus mandou Moisés escrever lá no início e mandou João escrever lá no final.
E outros passagens da Bíblia que você vai encontrar Deus mandando o povo escrever. O livro sagrado, a Bíblia, é uma ordem de Deus. Foi originada no coração de Deus para mim e para você. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não foram escritos porque eles queriam, foi escrito por ordem do céu. Agora eu quero trazer para vocês algumas curiosidades bíblicas. Eu quero trazer para você aqui algumas curiosidades bíblicas para que você possa ficar um pouco mais atento ao que a palavra de Deus tem a ensinar para mim e para você. Primeiro, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, originalmente falando, são 66 livros. São quantos livros mesmo? 66 livros nós temos aqui, ó. Uma verdadeira biblioteca, 66 livros. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Agora, quantas pessoas Deus usou para escrever esse livro sagrado? 40 autores Deus usou para escrever esse livro. E, não se assuste, Deus usou pessoas da alta cultura da sua época, como pessoas simples, boiadeiro, gente que trabalhava como pescador, e homens, grandes nomes como Salomão, que já era rei, Davi, que era rei, e outros guerreiros também Deus usou. Então, Deus nunca olhou status, para te falar a verdade. Deus olhava quem estava com o seu coração nas suas mãos. E quando esse homem se colocava nas mãos de Deus, Deus os usava. E Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia. Agora, qual foi o período que foi gasto para escrever toda a Bíblia? Foram 16 séculos, ou seja, 1.600 anos. Presta atenção, foram 1.600 anos que Deus demorou para poder escrever toda a Bíblia. Ela já foi traduzida a mais de 1.500 línguas e dialetos. Foi escrita em 3 línguas originais. Quais são? Hebraico, grego e aramaico. Ok? As 3 línguas originais da Bíblia é grego, hebraico e aramaico. E ela tem um único autor, que é Deus. Porque tudo começou com Deus, respeitando a cultura da época, pediu que seus homens escrevessem a Bíblia. Agora, os 66 livros da Bíblia, eles contêm o que nós chamamos de subdivisão da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em 2 partes, né? Antigo e Novo Testamento. Mas esquecendo esse Antigo e Novo Testamento e juntando todos no só, os 66 livros, nós subdividimos eles em 5 partes. E agora me acompanhe, que eu quero mostrar para você quais são essas 5 partes da Bíblia que nós chamamos de subdivisão bíblica. A primeira parte dos 66 livros nós chamamos de parte histórica. Isso mesmo, você vai encontrar muitas coisas na Bíblia que é história. Depois nós temos a parte poética. A Bíblia tem poesia na Bíblia. Nós temos a parte profética, que é o nosso foco nessa série. Nós temos a parte dos evangelhos e nós temos a parte das cartas. Então, a subdivisão dos 66 livros se constitui história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Pegou aí? Repetindo, história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Dos 66 nós subdividimos em 5 partes. Agora eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. A parte histórica da Bíblia. Quando é que começa e quando é que termina a parte histórica? Se você pegar sua Bíblia aí, com certeza você vai encontrar um negócio chamado índice. Índice geral. A minha está aqui, ó. Lá na segunda folha, nós temos essa parte aqui que tem o nome dos livros do Antigo Testamento. E embaixo, os livros do Antigo Testamento. O livro histórico de 66, ele começa aqui em Gênesis. Tá bom? Fica aqui em Gênesis no início. E ele vai até aqui, ó. Até o livro de Esther. Você conhece alguém chamado Esther na sua vida? Pois é, não sei se toda Esther é gente boa, não. Eu conheço um que mais ou menos é bom. Mas enfim, ele vai até aqui o livro de Esther. Mas, junto com esses livros aqui, de Gênesis a Esther, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que está aqui no Novo Testamento. Esses livros são considerados pelos estudiosos bíblicos como livros históricos. Por exemplo, no livro de Gênesis a Esther, você tem a história do dilúvio, vocês têm a história de Sansão, vocês têm a história de Moisés, vocês têm a história de Davi, você tem, por exemplo, a história dos discípulos após o Pentecoste, o que aconteceu. São fatos históricos, tá bom? E 90% desses livros, você entende o que se lê ali. Você pegou ali o capítulo e leu, fácil de entender. 10% ali está relativa a uma porçãozinha pequena relacionada à profecia. E qual que é a parte poética da Bíblia? Pasme agora, você vai nem acreditar. Mas os livros poéticos incluem o livro de Jó, se é que eu posso chamar o livro de Jó como um livro poético, né? Eu não vejo nada de amor ali, muita luta, muita tribulação, mas também tem muita poesia ali no livro.
começa com o livro de Jó e vai até o Cântico de Cânticos, ou mais conhecido como Cantares de Salomão. Esses são os livros poéticos, e desses livros, 85% se entende como se lê, e ali uns 15% não se entende como se lê, está relacionado também à profecia. Depois nós temos a parte profética, que começa com o livro de Isaías, está aqui, ó. Começa aqui no livro de Isaías, aqui assim mais ou menos na minha Bíblia, e vai até o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, e ele agora pega o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Esses livros aqui são os livros proféticos da Bíblia. E pasme agora, ó, se surpreenda. 95% desse livro que você lê lá, você não entende o que você está lendo. É muito difícil entender os livros proféticos. Por isso nós precisamos de ajuda. Primeiro, de ajuda do céu. Depois, de homens que Deus deu capacidade para interpretar a Bíblia, para poder nos traduzir. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui com a ajuda de Deus. Levar para você o máximo do conhecimento que Deus tem compartilhado comigo e com outras pessoas. Essa é a parte profética. Depois nós temos a parte dos evangelhos. Quais são as partes dos evangelhos? Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses livros, 85% se entende como se lê, e uns 15% não, porque está relacionado a parábolas. Não é mesmo? Por exemplo, Jesus olhou uma vez e disse assim, olha, eu sou o bom pastor e você é minha ovelha. Mas eu te pergunto, você é uma ovelha? Não, ovelha tem lã, ovelha tem 4 patas, ovelha come capim. Você é um ser humano, bonito, elegante, chama atenção. Percebeu? Então, mas a Bíblia chamou você de ovelha, mas você não é ovelha, ou seja, parábola. Ela não está querendo realmente dizer que você é uma ovelha, mas tem um significado por trás disso. São os 15%. E depois, nós temos aí as cartas de Paulo, que começa com o livro de Romanos e vai até o livro de Judas, mas não o Judas Iscariote, porque esse morreu. É um outro Judas, tá bom? E desses livros, 90% se entende como se lê, e uns 10% ali, Paulo mesmo é chamado de escrever com letras muito difíceis, palavras muito difíceis, e uns 10% ali não se lê. Então, dessas 5 partes, que são história, poesia, profecia, evangelhos e cartas, qual que eu falei aqui que você acha que é a mais difícil? Bom, história não é, poesia não é, os evangelhos não é, as cartas não é. Então só sobrou as profecias. Por quê? Porque 95% das profecias não se entende como se lê. Então vamos lá para a profecia, né? Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre a profecia. Vamos fazer agora algumas avaliações proféticas. Venha comigo, abra sua Bíblia aí. Vamos ver algumas coisas difíceis da profecia. Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler aqui, você acompanha aí comigo, tá bom? Apocalipse capítulo 7. E o versículo é o versículo 1. Veja só o que diz aqui. Olha só. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Percebeu aqui? Qual foi a loucura do texto? Bom, eu vou trazer alguns detalhes para você, que às vezes quando a gente olha assim pela primeira vez, a gente não percebe as coisas que estão escondidas por detrás do texto. Primeiro, ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Primeira pergunta, a terra é redonda ou quadrada para ter 4 cantos? A terra é redonda, então não tem 4 cantos. Mas a Bíblia diz que ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra. Segundo, o que esses anjos estavam fazendo? Segurando os ventos. Eu pergunto, tem como segurar o vento? Percebeu que na profecia não se entende como se lê? Você lê algo aqui, mas não quer dizer aquilo que você está lendo? Quer ficar um pouquinho mais difícil? Vamos comigo para o próximo texto. Veja só, Apocalipse agora, deixa eu ler aqui onde é que está. Apocalipse capítulo 12, olha só, Apocalipse 12, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Percebeu o que o Apocalipse diz? Existe uma mulher dessa forma? Não, não existe. Perceba, uma mulher vestida com sol. Não existe uma mulher vestida com sol. O sol nos queima. Não existe uma mulher vestida com sol. Ela tinha uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, essa mulher aqui, ela está querendo significar alguma coisa, porque não existe algo assim. Então, a Bíblia, a profecia, não se estuda do jeito que você está lendo. Você precisa ter um conhecimento para saber o que o texto está querendo dizer. Vamos complicar mais um pouquinho?
Vamos lá? Então vamos lá. Apocalipse agora 13, versículo 1. E aqui está o segredo, aqui está a chave. Aqui muita gente quer descobrir sobre Apocalipse 13, porque aqui fala da besta, né? Todo mundo quer saber quem é a besta, quem é a besta. Então vamos lá. Veja só o que, João diz aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Uau! Sabe que eu já ouvi alguém dizer que é pecar e a praia porque a besta vai sair da praia. Já ouvi gente dizer, pastor, hein? Não vou falar o nome de religião aqui, de igreja, para questão de ética, mas tem muita gente que não entende Apocalipse 13 e fica falando larota por aí. Mas veja o que João viu. Primeiro, ele viu uma besta saindo da onde? Do mar. Você imaginou? Você na praia e de repente viu um monstro da praia? Isso não existe, fique tranquilo, não vai acontecer isso não. Ele viu uma besta e essa besta tinha quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. Se você for olhar, tem chifre sobrando aí, né? Porque são 10 chifres e 7 cabeças. E sobre o chifre, 10 diademas, 10 coroas sobre cada chifre. E sobre cada cabeça, ela tinha um nome de blasfêmia. Uau! Ficou assustado? Não se preocupa não. A profecia é assim. Você está lendo, mas não quer dizer aquilo que você está lendo não. Se você nos acompanhar nos estudos mais para frente, você vai perceber que tudo isso aqui são símbolo. Só símbolo. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para frente. E se você for comigo lá no livro de Daniel, eu não vou abrir com você aqui, Daniel, você vai encontrar lá alguns animais específicos que nós vamos estudar ao longo da nossa série. Você vê ali um leão com 2 asas, você vê um urso com 3 costelas na boca e um braço maior que o outro, você vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e depois você vê o terrível animal espantoso, com dentes de ferro, com garras de ferro, destruindo tudo, devorando tudo pela frente, e esse animal perseguiu o povo de Deus, ele pisou, humilhou e matou o povo de Deus. São animais. O que isso quer dizer na Bíblia? Bom, você vai ter que acompanhar comigo ao longo da série para você descobrir um pouquinho mais. Agora, como é que se estuda a profecia então? Para mim descobrir tudo isso que eu estou falando para você, o que eu tive que fazer? Bom, primeira coisa, eu tive que orar muito. Depois eu tive que estudar muito a palavra de Deus. Precisei de alguém que me ensinasse para poder estar aqui passando para você os mesmos ensinamentos. Mas eu quero mostrar para você como é que se estuda a Bíblia. O texto para nós nesse momento está no livro de Isaías. Isaías capítulo 28, nós lemos assim, ó. Abra sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui. 28, versículo 10, nós lemos assim. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Percebeu? Eu tenho que pegar um verso aqui, um verso acolá, um verso em Mateus, um verso em Lucas, sobre o mesmo assunto. E eu vou trazer uma experiência para você. Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas 21, versículo 7, e você vai ver o que a palavra de Deus diz para nós. Sobre o mesmo assunto, Lucas 21, versículo 7, eu leio assim para você. Perguntaram ali, mestre, quando sucederá isso e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Bom, aqui em Lucas, se você pegar o capítulo 21, Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda. Eu sei porque eu já li todos os textos que eu vou ler para você. Então, estou dando uma palhinha para você aqui. Agora, presta atenção. Quem é que fez a pergunta? E para quem é que fez a pergunta? O texto não diz. Eu sei porque eu já li. Mas presta atenção no texto. Perguntaram-lhe, mestre, quem é esse mestre? Bom, você vai falar que é Jesus. Está na cara que é Jesus. Mas, baseado só nesse texto, você não pode afirmar que é Jesus. Então, olha, mestre, quando sucederá isto e que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Bom, Lucas não fala o nome de Jesus e nem quem perguntou para Jesus. Mas Mateus dá uma claridade, clareia um pouquinho mais. Olha só, Mateus 24, versículo 3. Olha só, volta aí no livro de Mateus, capítulo 24. Veja só o que diz aqui, Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Percebeu? Lucas não falou, mas Mateus 24 diz que, estando ele no Monte das Oliveiras, chegaram ele a seus discípulos, em particular, dizendo, diz-me quando serão essas coisas. O mesmo assunto de Lucas, agora em Mateus, só que agora Mateus fala que foram os discípulos. Aí eu pergunto para você agora, quantos discípulos Jesus tinha? Se você falar que é 12, você vai errar. Porque era 70. 70 era um número grande que Jesus tinha de discípulos. Entre esses 70... ele escolheu 12 para ficar mais próximo deles, tá bom? Então, será que foi um coral de 70 vozes? Será que foi um coral de 12 vozes que se aproximou de Jesus e falou, Senhor, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal está para acontecer, quando isso tudo estiver para acontecer? Será que foi isso? Não, não foi. Bom, vamos para a Bíblia? Vamos para o livro de Marcos agora? Veja só o que Marcos diz para mim e para você. Olha só, Marcos capítulo 13, versículo 3. Olha só, olha que bonito. Por que é gostoso a gente estudar a Bíblia? Olha só. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Percebeu? Um pouco aqui, um pouco ali. Lucas não falou muita coisa. Mateus deu um pouco de detalhes, mas Marcos diz assim, que Pedro, Tiago, João e André se aproximaram. Então foi um quarteto, não foram uns 70 vozes, não foram 12 vozes, foi um quarteto. Agora, será que chegou o quarteto e falou assim, oh Jesus, diz-me quando será? Não foi. Olha, eu não posso afirmar isso que eu vou dizer para vocês. Mas existe passagem da Bíblia que diz que João é o que mais ficava perto de Jesus. E teve uma ocasião que quando Pedro quis saber quem é que ia trair Jesus, ele deu sinal para João. Então isso me leva a entender que foi João que tinha mais intimidade com Deus, com Jesus. Talvez João chegou ali com um quarteto e falou, Jesus, você é meu amigo, eu tenho liberdade de colocar a cabeça no seu peito, da gente conversar mais íntimo. Diz aí, onde é que vai acontecer essas coisas? Querido, é gostoso da Bíblia, não? Profecia se estuda assim. Um versículo aqui, um versículo ali, e um versículo esclarece o outro. Você não pode deixar de estudar a Bíblia, você não pode deixar de participar dessa série com a gente, porque essa série vai trazer coisas extraordinariamente grandes para você. A palavra de Deus diz, se você buscar Ele, que vai revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então nunca deixe de estudar a palavra de Deus. Vamos para o questionário? Veja só, quem inspirou os escritos da Bíblia então? Quem é que inspirou os homens a escrever a Bíblia? Bom, em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, você e eu lemos da seguinte forma, vou citar para você, diz assim, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi Pedro que decidiu escrever, João que decidiu, não, eles receberam inspiração. Lembra que eu li aqui no início? Como é que o livro de Apocalipse chegou a João? Deus deu para Jesus, Jesus deu para o anjo levou a João, e João escreveu o que o anjo falou para chegar até você. Foi inspiração do céu. Deus deu a ordem e eles trouxeram a mensagem para os seres humanos, os 40 homens que Deus usou para que no seu determinado tempo eles escrevessem a Bíblia. Veja só o que mais o 2 Timóteo diz, 2 Timóteo 3,16 diz para mim e para você. Aqui em 2 Timóteo nós lemos da seguinte forma, você vai encontrar assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a Bíblia, todo o coletivo, mais de 66 livros para ser mais exato, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, verso 16. Você não pode deixar de ler esse livro, porque esse livro é uma carta de Deus para mim e para você. E o que as pessoas têm cometido de erro no dia a dia? Quais são os maiores erros das pessoas? Mateus 22, 29, queridos. O que diz em Mateus 22, 29? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui está o erro que o ser humano comete hoje. Eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não pode deixar de ler esse livro, porque isso é um erro. E milhares de pessoas estão perdendo a felicidade, porque a Bíblia diz em Apocalipse 1, bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, se você lê, se você estudar a palavra de Deus, você vai ser feliz. Não cometa o erro de não conhecer as Sagradas Escrituras.
Mas Antônio, eu pego a Bíblia, eu leio, eu não consigo. O que eu preciso então para entender? Atos capítulo 8, verso 30 e 31, então uma história ali de alguém que pegou a Bíblia, leu e não entendeu nada. O que aconteceu? Bom, Deus mandou alguém para ajudar essa pessoa. Está lá em Atos capítulo 8, verso 30, diz assim: Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo e perguntou: entendes o que está lendo? Ele disse: claro que não. Como eu vou ler se alguém não me explicar? Como eu posso entender se não há ninguém aqui para me ensinar, Filipe? E então ele pediu a Filipe, e Filipe subiu com ele naquele carro que ele estava andando, não um carro como o nosso, né? Mas o carro daquela época, daquela carruagem, e de repente Filipe ensinou para ele. Querido, o que eu e você precisa é de pessoas que conhecem, pessoas sinceras, que realmente conhecem a Bíblia, para nos ensinar a respeito da Bíblia. E com toda a humildade, querido, eu quero te pedir aqui que você dê licença para que eu entre não só na sua vida, mas no seu coração, com os ensinamentos que Deus confiou a mim para transmitir para você. Eu quero ser o Filipe na sua vida, então permita que Deus fale com você através dos ensinamentos que eu vou estar ministrando aqui. A cada sábado, um sábado sim, um sábado não, nós vamos estar aqui, levando essa live para entrar não na sua casa, mas no seu coração, com o intuito de que você conheça a verdade sobre a vontade de Deus. E agora eu quero falar uma coisa direto para o seu coração. O que você acha que Deus espera de você? O que Jesus espera de você nesse momento, diante do assunto da Bíblia, o livro sagrado? Eu vou dizer para você o que Deus espera de você. Está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 17, o quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 17. Escuta, isso aqui é a voz de Deus para você. Verso 19, diz assim: e o terá contigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprendas a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Qual é o plano de Deus? O que Jesus espera de você? Primeiro, que você tenha esse livro em casa, que você adquire a Bíblia. É plano de Deus que você tenha esse livro. E segundo, que você leia nesse livro todos os dias da sua vida. Quando você tiver o livro e você usar esse livro, você ler esse livro todos os dias, algo extraordinário vai acontecer no seu coração, na sua vida. Esse é o segundo erro que as pessoas não estão cometendo hoje. Não tem Bíblia, e quando tem, não lê a Bíblia. Qual foi o último versículo da Bíblia que você leu hoje? O eu foi Deuteronômio 17, 19, acabei de ler para você aqui. Mas falando sério, qual foi o último versículo que você raciocinou com ele, que você abraçou ele com o seu coração e disse: Senhor, o que você está querendo dizer para mim com essa história, com esse verso da Bíblia? Jesus espera que você examine as Escrituras, por isso esse título, Hackeando as Escrituras, Hackeando as Profecias, para que Deus traga mais conhecimento para você. O que acontece quando alguém decide estudar a Bíblia? O que você acha que vai acontecer com você? Quando você tomar a decisão de entrar de cabeça no livro sagrado. Você quer saber? Eu vou dizer para você. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade. Escuta, olha para cá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer esse livro, se você tomar a decisão de estudar, examinar esse livro vai libertar você. Mas vai libertar do que, Marcos? Do que esse livro tem poder de me libertar? Esse livro tem poder de libertar as pessoas dos seus vícios. Isso mesmo, querido. Quantas pessoas estão presas nas drogas? Quantas pessoas estão presas no cigarro, nos jogos, nas bebidas alcoólicas? Quantas pessoas não conseguem se libertar? E quantas histórias de pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus e depois que conheceram a palavra de Deus, eles foram libertos. Deus trouxe você aqui nessa tarde para dizer para você que tem solução para você. Basta você conhecer esse livro, basta você mergulhar de cabeça nesse livro. Esse livro tem o poder de libertar as pessoas do adultério. Quantos maridos, quantas esposas que estavam sendo destruídos no adultério, ao encontrar esse livro, tiveram suas vidas transformadas. Pararam de adulterar,
Não por um milagre qualquer, mas porque Deus interveio. Leu aqui a história de homens e mulheres que estavam no adultério, que se arrependeram de suas vidas de pecado, entregaram a vida para Jesus, e Jesus o alcançaram, e tiveram hoje as suas vidas transformadas, e hoje servem como balaústre, servem como colunas da verdade de Deus. Esse livro aqui tem o poder de libertar as pessoas das fofocas. Você conhece alguém fofoqueiro? Conhece? Ah, quem não conhece, né? Só que eu te dizer uma coisa, vai doer seu coração. Só existe fofoqueiro que tem quem escuta o fofoqueiro. Tá bom? Escutou bem? Repita comigo. Só existe fofoqueiro porque tem quem escuta os fofoqueiros. E esse livro aqui, ele tem o poder de libertar as pessoas da fofoca, das intrigas, das brigas. Filho. Sabe por que tem tanta gente hoje com a vida espiritual fraca? Porque não lê. E quando lê, lê de forma superficial. Não fique assim. Esse livro aqui tem o poder de libertar as pessoas dos falsos profetas. Você sabia disso? Que na Bíblia fala sobre falsos profetas. Deixa eu te dizer uma coisa. Para ter o falso, tem que ter o verdadeiro. Porque ninguém falsifica algo que não é verdadeiro. Então se tem falsos profetas é porque existe um profeta verdadeiro. Mas no nosso mundo hoje está assim de gente desconhecedor da palavra de Deus, mas conduzindo as pessoas por caminho errado. Dizendo que pode, que aquilo que Deus proibiu, falando que não tem mais jeito, que Deus aboliu aquilo. Mentira. São falsos profetas. E sabe qual é a forma de você se libertar deles? Estudando as Sagradas Escrituras. O livro sagrado. Somente assim você vai conhecer a Bíblia. Somente assim você vai conhecer quem é o falso profeta. Você precisa examinar a Bíblia, hackear as profecias. Quando você toma essa decisão, algo extraordinário acontece com você. Deus envia anjos para estar com você, para abrir os seus olhos. E quando Deus abre os olhos de uma pessoa, espiritualmente falando, a verdade torna algo indispensável na vida daquela pessoa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero fazer a pergunta final para você. É do seu coração, desejo seu, conhecer toda a verdade aqui e ser totalmente liberto? Você tem esse desejo no seu coração? Se você sonha em nome de Jesus ser liberto dos enganos de Satanás, das mentiras, da sua fofoca, dos falsos profetas, de tudo aquilo que é pecaminoso, se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos e juntos nós pudéssemos falar com Deus, pedir perdão para Deus e suplicar que Ele possa vir falar comigo e com você. Vamos orar? Você aceita essa oração? Você aceita entregar a sua vida para Jesus? Fala, Senhor, eu quero mergulhar de cabeça no livro. Eu quero conhecer a verdade e finalmente ser liberto. Liberto desse mundo de pecado e um dia estar contigo nas nações celestiais. Então se você tem esse plano, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa tarde de sábado, nós estamos entregando a nossa vida em Tuas mãos. E queremos Te suplicar, Pai, que o Senhor possa se fazer presente em nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a Tua palavra. O Senhor disse essa palavra. Então, Pai, nós estamos fazendo um compromisso agora de estudar seriamente a Tua palavra, e especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, com um único desejo, de sermos conhecedores profundos da Sua vontade e de sermos verdadeiramente libertos. Entrega essa pessoa que talvez não está ouvindo agora, mas que à noite, em que algum outro momento da história, eles irão ouvir essa mensagem. Eu te imploro, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja com essas pessoas e abençoe cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe você. E em breve nós estaremos aqui com mais um tema sobre hackeando as Escrituras. Que Deus te abençoe.